Olá, meu querido adolescente, meu querido irmão em Cristo. É uma grata satisfação poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês. Meu nome é Francisco da Chaga Souza, serei o pastor de vocês a partir de julho. Então, me foi pedido uma pequena meditação para os adolescentes de nossa igreja e é uma forma de nós nos conhecermos um pouco. E nós vamos tratar nesta oportunidade sobre a palavra de Deus. Eu queria começar falando sobre a nossa era, a nossa época digital. Nós vivemos num mundo informatizado, onde os meios de comunicação nos ajudam bastante a nos conhecermos, a nos comunicarmos, a interagirmos, enfim, informações são passadas em questão de segundos. Temos a internet por todo lado e quase que nos é impossível pensarmos no mundo hoje sem internet. Imagina você, seu pai, sua mãe, afastar de sua vida por uma semana as suas conexões, celular, computador, tablet. Seria um verdadeiro castigo. É verdade. O fato é que o mundo está conectado. Daqui mesmo de São Benedito podemos nos comunicar com pessoas de Portugal, do Senegal, do Japão, de qualquer parte do mundo através da internet. Aqui mesmo nós temos um exemplo. Se nós não tivéssemos a internet, não me seria possível estar conversando com vocês neste momento. Apesar de não estarmos conectados agora, mas foi através de conexão com o irmão Joel que nós podemos passar essa meditação e assim podemos meditar com vocês nessa noite. Então eu quero pensar com vocês nessa noite sobre conectado com o mundo. Mas eu não quero falar sobre internet. Eu quero falar sobre nossa vida espiritual, sobre a questão de estarmos conectados com Deus e ao mesmo tempo conectados com o mundo. Primeiro, o mundo tem 3 significados na Bíblia. Quando fala de cosmos, o mundo organizado, planeta, é um exemplo de mundo. Por exemplo, em Jó 34:13 diz assim: quem lhe entregou o governo da terra e quem fez todo o mundo? Então ali está falando de Deus, está falando do cosmos. Toda a criação no sentido de mundo, de universo, foi criado por Deus. Existe também o outro sentido para a palavra mundo na Bíblia, que é a humanidade, ou seja, a terra habitada. Por exemplo, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então este mundo é a humanidade. E tem o terceiro forma de falar do mundo também na Bíblia, que é o sistema mundano, ou seja, depois do pecado de Adão, o mundo em oposição a Deus. É o que nos fala lá em 1 João 2,15, quando diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai está nele. Ora, como é que a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo, ao mesmo tempo nos diz para não amarmos o mundo? Como? Deus amou o mundo e nós não podemos amar o mundo? Ali está falando do mundo que Deus amou a humanidade, e aqui está falando que não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. O sistema mundano, a forma de viver do mundo ou no mundo, o mundo comandado pelo diabo, as pessoas que são escravas do diabo, as pessoas que fazem seus desejos, as pessoas que vivem a revelia da palavra de Deus, não vivem segundo os preceitos da palavra de Deus. Este sistema do mundo nós não devemos amar. As pessoas do mundo nós devemos amar. O mundo criado por Deus, o cosmos, nós devemos amar e até mesmo criá-lo. Mas eu queria que nós pensássemos, no mundo, este último que falei, o sistema mundano, o sistema de governo que impera no mundo de hoje. E a Bíblia nos diz que nós devemos pensar sobre isso. Nós não somos do mundo. Em João 15, 18 ao 19,
O Senhor nos diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. João 15, 18 ao 19 diz assim: se o mundo vos odeia, o sistema mundano vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então o que Jesus Cristo está dizendo ali? Que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse sistema mundano. Nós somos embaixadores do céu no mundo. Lembram quando Pilatos perguntou a Jesus: tu és rei? Jesus Cristo disse: o meu reino não é deste mundo. Nós também não somos deste mundo, não no sentido de sermos alienígenas, ele é o ET, não, no sentido de nós não podemos entrar no sistema do mundo, na forma de pensar, na forma de viver, de se comportar do mundo. Não, o nosso padrão é o céu. Outra coisa, além de nós não sermos do mundo, mas estarmos no mundo, nós temos que testemunhar ao mundo. Ainda em João 15, a partir do versículo 20, diz assim: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, Jesus dizendo, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, ou seja, perseguir, maltratar, porque não conhecem aquele que me enviou. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. O que Jesus Cristo está falando aqui para nós, seus servos? Que nós, quanto ao mundo, somos testemunhas do mundo. Nós não somos do mundo, estamos no mundo para sermos testemunha ao mundo, testemunha do Senhor. E em 2 Coríntios 5, 18 ao 21, Paulo nos diz que nós somos embaixadores de Deus neste mundo. Não somos do mundo, mas estamos nele, para testemunharmos, porque nós representamos o céu, nós somos embaixadores. Embaixador é aquele que representa o seu país num outro país, os seus interesses, os interesses políticos, econômicos, sociais, culturais, enfim, daquele país que ele representa, naquele outro país que ele está. Então nós representamos o céu e somos embaixadores de Deus aqui na terra, para falar ao mundo, testemunhar de Cristo Jesus. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Outra coisa interessante, além de definirmos o mundo, sabemos que nós não somos do mundo, é a nossa relação com este mundo. Paulo diz que nós não podemos nos associar ao mundo. Em 1 Coríntios 5, a partir do versículo 9, ele diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. O que Paulo está dizendo? Que a nossa relação com o mundo é de não nos associarmos ao seu padrão, à sua forma, à sua maneira de viver. Não vos associeis. Lá no Salmo 1, você deve lembrar, o primeiro versículo diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, aquele que não anda nos costumes do mundo, aquele que não se associa ao mundo. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O versículo 2 do Salmo 1. Então, a nossa relação com o mundo é de não nos associarmos com o mundo. Paulo fala em Romanos 12, versículo 1 e 2, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Não vos conformeis não se associem, não entrem no molde deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Qual a nossa relação com o mundo? É de não nos associarmos. O nosso pensamento deve ser o pensamento de Deus, deve ser este pensamento aqui. Ainda não se associar com o mundo, a nossa relação com o mundo, nós não podemos amar o mundo. Olha o que é que João fala em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência é um desejo desenfreado. Então, o desejo desenfreado da carne, o desejo desenfreado dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência ou o seu desejo desenfreado, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, não podemos amar o mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E como é o nosso relacionamento com o mundo? A nossa relação com o mundo é de luz. Nós somos luz para o mundo. Em Mateus 5, 14 a 16, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Você é a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se a cidade está lá no monte, como é que vai esconder aquela cidade? Todo mundo vai ver. Quando se acenderem as luzes, todo mundo vai perceber aquela cidade. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, é colocado em cima do alqueire, ou seja, aquelas casas antigas que tinham lampião, colocavam no lugar mais alto para iluminar toda a casa. Tem uma luz aqui atrás, ela está no lugar mais alto, no teto, para iluminar. Imagina se eu pego essa luz e coloco aqui aos meus pés, ela iluminar o quê? Só por baixo. Então coloca-se em cima para iluminar todos. Então coloca-se a luz sobre o velador e dá luz a todos na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, qual é a nossa relação com o mundo? É de não amarmos o mundo. Também não podemos nos associar ao mundo e devemos ser luz no mundo. Amado, conectado com o mundo. A nossa conexão com o mundo, para finalizar, deve ser apenas de estarmos no mundo, mas não somos do mundo. A nossa conexão com o mundo deve ser de testemunharmos de Jesus ao mundo. Não podemos ser influenciados pelo mundo e seus costumes e seus ensinos. Devemos influenciar o mundo com o nosso modo de viver, o nosso testemunho e a nossa fé, pautados na palavra de Deus, vindo da palavra de Deus. E aí, meu querido adolescente, qual o grau de sua conexão com o mundo? Estás conectado a tal ponto de receberes as influências nocivas do mundo, seus vírus, ou estás conectado com o céu e passas as informações do céu ao mundo como um verdadeiro roteador que espalha o sinal do céu na terra? Que o Senhor te abençoe a ser bênção ao mundo sendo usado por Deus. Conecte-se a Ele, todo o resto de sua vida terá sentido e será bênção para Deus e será bênção para as pessoas ao teu redor. Que Deus possa te abençoar. Um grande abraço deste amigo de vocês. Vamos orar e encerrar. Amado Pai, Senhor de nossas vidas, louvamos porque estamos ligados a Jesus Cristo, ligados através do sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Ó Pai, que nós possamos agora, conectados a esse Jesus, influenciar o mundo, testemunhar de Cristo Jesus ao mundo perdido, que nós possamos ser luz e sal da terra, que nós possamos ser embaixadores do Senhor, como Paulo diz, e que as pessoas vejam nestas vidas, em cada adolescente aqui, Cristo Jesus vivendo. Assim, meu Pai, nós te pedimos e pela fé agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Um grande abraço, até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e sejam conectados a Ele.